Graça e paz de Cristo a todos. Vamos abrir e deixar abertas nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1. Nós continuamos percorrendo por essa carta. Já vimos do versículo 1 até o 5 e demos uma pequena arranhada no 6. E hoje prosseguimos, segundo a misericórdia de Deus. Já há um certo tempo nós temos as mensagens gravadas aí no canal do YouTube. E os irmãos podem sempre retornar e ver o que foi dito na vez anterior, porque desta feita é uma série em que a gente vai versículo por versículo buscando a misericórdia de Deus para nos ajudar a entender, a trazer lições para as nossas vidas de dentro da sua palavra, especificamente nessa carta aos Filipenses. E hoje eu quero voltar um pouquinho para esse versículo de número 6. Foi quando nós terminamos no domingo passado, quando Paulo estava dando graças a Deus, fazendo sempre menção dos filipenses nas suas orações, lembrando deles com alegria. Toda vida que ele lembrava deles era com muita alegria, por causa da cooperação que eles tinham no Evangelho. E isso foi falado bastante no sábado passado, né? Foi conclamado a nós, pela palavra de Deus, que nós nos tornássemos cooperadores, ou mais cooperadores do Evangelho. Que não fôssemos tão inativos, que não fôssemos tão dispersos, tão isolados, que fôssemos mais envolvidos com a obra do Senhor. E isso, o fato de alguém cooperar com o Evangelho, é um indício de que Deus começou uma obra na vida desta pessoa. Porque de Deus é que vem o querer e o efetuar. Então, se alguém coopera no Evangelho, é porque Deus está trabalhando na vida dessa pessoa. Por isso que Paulo disse que ele estava plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Isso nos faz lembrar de Gênesis 1, quando o Senhor criou o mundo, e tendo ele criado o mundo, ele dizia sempre assim no final de cada dia, ele dizia, ou o escritor dizia, e viu Deus que era bom. Ou seja, ali você vê um exemplo de uma boa obra de Deus, a criação. Mas aqui nós temos uma outra boa obra de Deus, a nova criação, o novo homem em Cristo. Nós somos uma boa obra que Deus está fazendo. Nós devemos ser a boa obra que Deus está fazendo. A obra de Deus somos nós. O trabalho de Deus é conosco, é em nós. Isso é constantemente dito aqui deste púlpito. Porque insistentemente a gente tem que repetir, combatendo aquela tentação tão forte que nós temos, os crentes têm essa tentação, sofrem essa tentação de ter uma relação com Deus, onde Deus é um fazedor de coisas, ou uma espécie de pai que mima, ou de pai que
faz as vontades, ou como a gente diz aqui no Ceará, que faz os querer do filho. E essa tentação, ela fica sempre na nossa mente, ela fica sempre ali, como um bichinho adormecido, e às vezes ela se acorda. É muito fácil mexer com um público dentro de uma igreja ou em qualquer lugar em que se ajunte. É muito fácil mexer com o público dizendo: Deus vai fazer isso, e Deus vai fazer aquilo, e Deus vai ajeitar isso, e Deus vai ajeitar aquilo, e Ele vai organizar isso e organizar aquilo. E todos esses issos e aquilo são coisas exclusivamente da terra, materiais. E aí, quando uma pessoa diz isso para uma plateia de crentes, eles ficam empolgadíssimos. Isso gera nas pessoas um entusiasmo, uma alegria, uma satisfação. E aí, às vezes, acorda esse bichinho, essa tentação da gente se relacionar com Deus como se Ele fosse alguém, um ser todo-poderoso que por tudo poder vai fazer tudo por mim. E isso não é verdade. Porque, na verdade, nós devemos entendam a palavra que eu vou usar, ela não parece ser boa, mas eu vou usá-la. Nós devemos nos abandonar nas mãos de Deus. No sentido de nós não temos que controlar nada, nós não temos que tomar rédea de nada, nós não temos que pegar leme de barco nenhum. Nos abandonar nas mãos de Deus, que eu quero dizer, é você se render a Deus e dar razão a Ele e dizer assim: eu não sei de nada, Senhor, Tu sabes de tudo. Eu não sei nem quem eu sou, e eu nem sei nem o que eu preciso. Para eu saber quem eu sou, o Senhor precisa me dizer. E para saber o que eu preciso, o Senhor precisa me revelar. Em nossas orações deveria haver uma frase do tipo: Senhor, não me dê o que eu quero, dá-me o que eu preciso. Porque Deus sabe do que nós precisamos. Deus sabe o que precisa ser feito em nós. Ele sabe que obra Ele tem que fazer na tua vida, irmão e irmã. Amém? Ele sabe. Embora nós tenhamos todo o direito de nos derramar, de desabafar, de nos colocarmos diante de Deus com respeito aos nossos desejos, às nossas fragilidades, mas nós devemos sempre ter em mente o centro da oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que a vontade do Pai seja feita, que seja feita a tua vontade, ó Pai. Porque o próprio Cristo, quando orava angustiado no Getsemane, dizia: se possível, afasta de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Mas ele termina dizendo assim: mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Ora, se o próprio Jesus disse isso, ele que estava em perfeita sintonia, em perfeita harmonia com Deus, imagine nós temos que ter um cuidado redobrado, triplicado, multiplicado, infinitamente multiplicado. O cuidado de não querermos que a nossa vontade prevaleça diante de Deus nas nossas orações. A obra é dele, a obra não é sua. E ele, nesse sentido, ele é o operário, porque operário é quem pratica uma ópera, e ópera é obra. Então é o obreiro que faz a obra aí é Deus, ele é o operário. Mas ele não é o operário que você contratou para reformar a sua casa, não. Ele não é o pedreiro, o construtor, que você chamou e disse: olha, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim, aqui está errado. Ele não é isso. Ele é o oleiro. E nós somos o barro. E ele está fazendo uma obra em nós para nos tornar um vaso conforme a sua vontade. Conforme a sua vontade. Então, quando alguém demonstra
uma atitude de cooperação no evangelho, de maneira constante, como eram os filipenses, um homem com discernimento espiritual como Paulo identifica facilmente: olhe, Deus começou uma boa obra em vocês. Começou uma boa obra. E aqui vai a pergunta do Espírito Santo para nós aqui, né? Deus começou uma boa obra em você? É muito individual isso mesmo, né? Porque se não há em você sinais de que esta boa obra começou, então é porque não começou. Algo precisa acontecer, um lugar de arrependimento, algo que vai além do que eu consigo explicar aqui para você. Mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, e que naqueles de nós onde essa boa obra ainda não tiver começado, que ela comece. Naqueles de nós em que esta boa obra não tiver começado, que ela comece. E essa boa obra, ela não termina aqui, nem agora, né? Talvez essa seja uma explicação para a questão que o irmão Rafael levantou na letra da música. Porque dentro do próprio texto de Filipenses, o apóstolo Paulo chega a dizer assim: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvam a salvação. Ao mesmo tempo, o Deus que nos salva do começo até o fim, é só Ele que salva, ao mesmo tempo a gente está ali de alguma maneira misteriosa, que não contraria a soberania de Deus, mas nós estamos ali também com uma participação em desenvolver esta salvação. Embora até quando nós desenvolvemos, só desenvolvemos porque o Senhor é que nos concede. Portanto, Senhor, tem misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que esta boa obra tenha começado aí nas nossas vidas. Paulo estava plenamente certo. Observe o versículo 6. Ele não tinha dúvida nenhuma. Ele não tinha dúvida nenhuma. E que essa boa obra ia ser completada um dia. E esse dia é o dia de Cristo Jesus. Jesus voltará. E nesse dia a obra será completa. Então não faz sentido que a obra de Deus seja te colocar num cargo melhor na empresa que você está. Porque a obra de Deus vai terminar no dia que Jesus voltar. Então se ele for te colocar num cargo melhor no dia que Jesus voltar, que diferença fará? A obra dele é outra. Os irmãos já estão aqui saturados de ouvir, mas devem se saturar ainda mais, porque saturação é quando você enche até não ter mais lugar para colocar. Mas a gente se enche, mas depois parece que quando vai lá fora se esvazia. Então precisa ouvir de novo. Acaba que a gente nem fica saturado. Se ficasse era até bom. Ficássemos uma solução saturada, né? O pessoal que estuda química aí. E a gente transbordasse de verdades bíblicas. Mas não, a gente escuta e depois parece que se esvazia, se esvai e a gente se esquece. E a gente deveria estar saturado da verdade bíblica de que o que Deus quer fazer em nós é nos formar, nos tornar conformes à imagem de seu Filho. Esta é a obra de Deus, esta é a obra, não tem outra. Não tem outra, irmão. Embora a gente possa chegar e dizer, como alguns irmãos costumam dizer, é uma espécie assim de linguajar evangélico, não é? Olha, irmão, Deus vai fazer uma grande obra aqui na tua vida, não sei o quê. A gente pode dizer isso, mas sempre tendo em mente que toda obra que o Senhor fizer, visível ou invisível, no fim das contas é porque Ele quer nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Porque Jesus, Ele é o primogênito de uma nova criação. Houve uma primeira criação que foi feita com um primeiro Adão,
que falhou miseravelmente. Primeiro Adão falhou miseravelmente. Mas vem o segundo Adão, também chamado de último Adão, também chamado de primogênito dentre os mortos, o Senhor Jesus. Que quando ressuscita é dito que ele foi o primeiro que ressuscitou, porque depois dele virão muitos outros. Quem? Aqueles em quem Deus começou uma boa obra. Estas pessoas em quem Deus está trabalhando, essas pessoas em quem Deus colocou o seu Espírito, essas pessoas que Deus está salvando, são aquelas em que Deus começou uma boa obra e vai terminar. Tenhamos isso em mente, meus irmãos. Tenhamos isso muito claro na nossa cabeça. Não deixemos que outra verdade, ou aparente verdade, se coloque entre nós e essa revelação. Não deixemos que isso aconteça, em nome de Jesus. Porque as tentações são grandes. A luta é grande. As ideias que vêm nos ouvidos da gente, elas são constantes na vida. São constantes. Semelhante aos dias de Paulo, em que havia muitos falsos profetas. Havia muitas pessoas que vinham com ideias que nada tinham a ver com o Evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo tinha que se levantar para defender. Amém? Vocês estão me entendendo? Ele tinha que se levantar para defender. O nosso Deus não precisa de defesa. Precisa não. Mas quando o evangelho é deturpado, quando o evangelho é remexido, quando o evangelho é falsificado, é preciso que alguma voz se levante, porque vidas estão em risco. E que seja assim nesta igreja. E que seja assim em tantas outras igrejas. Que haja pessoas, homens e mulheres, que se levantem a favor daquilo que é a verdade de Deus, porque as nossas almas é que estão em jogo. O assunto é sério. Não é simplesmente uma situação em que um romance se acabou, ou uma empresa que faliu, ou um diagnóstico muito triste que foi anunciado. Por mais pesado que você possa pensar no exemplo, nada é mais pesado do que você ter a sua alma lançada na morte eterna. Por isso, fiquemos na olaria de Deus, fiquemos no lugar, na posição em que Ele nos quer, para que Ele faça essa boa obra, e é Ele quem diz como vai fazer, e não abra a boca para dar palpites. Faze como tu queres, Senhor. Faze de mim como tu queres. Que essa seja a nossa oração. E ele diz ainda no versículo 7, mas é justo que eu assim pense, que eu pense que a boa obra começou em vocês. E ele vai dar mais provas disso, ele diz, porque eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, vocês estão comigo, eu preso e vocês comigo. Não é que eles estavam com Paulo porque eles tinham um carinho especial por Paulo, porque eles tinham um partidarismo com Paulo. Não é isso. É que Paulo estava pregando a verdade. A relação deles é acima de tudo com a verdade do Evangelho de Cristo. Então mesmo um homem na prisão, imagine este homem na prisão, alguns poderiam dizer, não vou mais ouvir este homem, não me associo mais a este homem, ele está na prisão, o que vão pensar de mim? De repente vão até me prender também, mas eles não abandonaram, ficaram do lado dele, sabendo que ele estava preso não por crimes, mas estava preso por defender, por manifestar, por anunciar a palavra de nosso Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele diz, nas algemas e na defesa, que eu até estava falando sobre isso agora há pouco, defesa e confirmação do Evangelho.
devemos defender. Defender o evangelho de quê? Das falsidades. E confirmar o evangelho. Que evangelho? O que está na Bíblia. Mas, meus irmãos, eu fico assim, sem entender direito como é que as pessoas têm um trabalho muito maior para inventar do que para simplesmente abrir a Bíblia e ler. Elas fazem um esforço muito maior para criar doutrinas. Criar doutrinas é algo que exige muito mais esforço do que apenas absorver a doutrina que já está criada e reproduzi-la, e anunciá-la e repeti-la, que é o que a gente tenta fazer aqui. E aí, quando essas pessoas estão criando essas doutrinas, ou estão dizendo coisas que não é para dizer, dizendo que Deus é o que Ele não é, que Ele faz o que Ele não faz, que Ele prometeu o que Ele não prometeu, induzindo as pessoas a terem uma relação errada com Deus, o que é terrível, o evangelho tem que ser defendido. Alguém tem que abrir a boca e dizer, não é assim. Não é assim. Ah, mas isso parece ser muito autoritário, as pessoas têm direito de ter a sua opinião, isso é muito moderno, né? Mas o fato é que quando alguém se levanta em defesa da palavra e diz não é assim, ele não está defendendo a opinião dele, ele está defendendo o que está escrito. Vamos para a Bíblia e vamos ver o que está escrito. Quero incentivar os meus queridos irmãos que aqui estão, vamos conhecer mais a Bíblia. Vamos conhecer mais a palavra do Senhor. Pois todos são participantes da graça comigo. Todos sois participantes da graça comigo. Ao final do versículo 7, quando ele indica que a graça que ele recebe de Deus, mesmo estando na prisão, também os filipenses participam dela, porque estão sempre junto dele nas algemas, junto dele na defesa do evangelho, junto dele na confirmação desse evangelho, que é quando você aí diz o que é a verdade. Quando você defende, você diz não é assim. Quando você confirma, você diz é desse jeito. E para saber de que jeito é preciso mergulhar na palavra. Minha testemunha é Deus, diz o apóstolo Paulo. Isso aqui é forte. Eu tenho Deus como testemunha. Vocês não podem me ver nesse momento. Vocês se lembram, Paulo estava numa prisão. Quando ele escreve essa carta, ele está em Roma numa prisão. Vocês não estão me vendo. Mesmo se me vissem, não poderiam ver o meu sentimento. Mas Deus é testemunha que eu tenho um sentimento profundo de vontade de ver de novo vocês. É assim que está escrito no original, porque a palavra saudade, que é uma palavra muito bonita, só tem na língua portuguesa. Então dá para traduzir assim. Deus é testemunha que eu sinto muitas saudades de vocês. Como eu gostaria de ver vocês novamente. E que dentro de mim existe uma terna, ou na terna misericórdia de Cristo Jesus. Versículo 9, e também faço essa oração. Por que ele diz e também faço essa oração? Porque lá no versículo de número 4, ele fala que lembra sempre deles em todas as suas orações. E que primeiro ele ora sobre a cooperação deles. Mas agora ele vai orar por outra coisa. É a mesma oração, mas agora o pedido é outro. E ele diz assim, meu pedido é esse, que eu faço sempre por vocês. Versículo 9. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Que o amor de vocês aumente mais e mais. Fiquei aqui parado, imaginando, pensando. Paulo orando
por nós, pedindo isso. Mas isso não é possível, porque Paulo já se foi. Oremos então uns pelos outros desta maneira. Senhor, que o Senhor aumente mais e mais o amor nos meus irmãos. Mas você vê como o nosso coração ele é tão astuto, que até numa oração dessa a gente pode cair, porque a gente pode pensar assim, porque esses irmãos são muito desamorosos. Falando assim como um cearense raiz. Eu quero que o Senhor aumente o amor dos meus irmãos, porque eu estou me sentindo muito carente, eu quero que eles me amem mais. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Mas é no sentido mesmo de que quem ama é o principal beneficiado. Aquele que ama é mais beneficiado do que aquele que é amado, porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, Senhor, aumente o amor na vida do meu irmão, porque isso vai ser melhor para ele. Porque nós somos criados, nós funcionamos direito em amor. A gente só funciona se a gente tiver lubrificado, se a gente tiver de molho no amor. Tudo mais faz mal para nós. E até o mundo sabe disso. Até o senso comum sabe disso. Até o povo da calçada sabe disso. Todos vocês aqui já ouviram alguém dizer algum dia: não fica com raiva não, que isso aí faz mal para tu, não é não? Tu guarda mágoa. Olha, tá cheio de mancha roxa nos braços, aí é raiva. Não tem isso aí, né? Pode ser até verdade mesmo. Quanta coisa que acontece de ruim com a gente que as pessoas já descobriram, até sem ler a Bíblia. As pessoas subentendem. Lá no fundo elas sabem que tudo que é pecado faz mal para a saúde. Esse dia eu estava louvando a Deus por isso. Não porque eu não seja alguém que peque, porque quem diz que não peca está mentindo. Mas eu dou glórias a Deus, porque eu creio que eu não vivo no pecado, não sou um defensor do pecado. Então eu estava num lugar, não uma espécie de restaurante, e vendo ali do meu lado as pessoas pedindo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 reticências, garrafas de cerveja, daquela verdinha, que diz que é mais cara. Aí eu fiquei pensando assim: muito obrigado, porque eu não gosto disso aí, porque senão primeiro ia fazer mal para a saúde do meu bolso. Glória a Deus, Senhor, que eu fico satisfeito com uma jarrinha de suco de laranja. E o cara sai de lá embriagado, com bem menos dinheiro, gastando muito mais do que o que devia ou o que podia, e ainda está prejudicando a sua saúde física. Então, que maravilha é viver a vida que Deus planejou para nós. E essa vida, ela é primeira e acima de tudo vivida em amor. Ela é fecundada, ela é germinada, ela brota no solo do amor. Nós só funcionamos no habitat do amor. Eu estou falando umas palavras bem bonitas hoje. Dá para entender, não dá, irmãos? E por sabermos disso, é que precisamos orar por isso. Mas a gente às vezes não sabe disso, ou então a gente não se lembra disso. Às vezes mensagens como essa não despertam tanto o interesse das pessoas, porque elas não vão ao encontro do desejo do coração das pessoas. Mas elas são a expressão do desejo do coração de Deus. E por isso aquele meu apelo, e eu repito o meu apelo: se renda. Eu me rendo, Senhor, eu me rendo, tá bom, não quero mais não.
Não quero mais não, o que eu queria eu não quero mais, eu quero o que tu queres. E o que o Senhor quer é você vivendo em amor, é o amor aumentando no seu coração. O apóstolo Paulo faz essa bonita oração. Que o vosso amor aumente mais, vocês já amam, mas que aumente mais ainda. E que não seja um amor apenas das entranhas, um amor apenas, porque é importante também esse amor intenso, sabe? Deus se agrada da intensidade, Deus se agrada. Mas nunca dela só. Nunca dela só, preste bem atenção. Porque tem pessoas que são intensas, mas falta a elas aquilo que Paulo vai pedir agora. Elas são emocionais, elas são emocionadas, mas falta a elas isto aqui, e que o Senhor conceda. Em pleno conhecimento e toda a percepção. É amor com conhecimento e percepção, sabendo o que você está fazendo, sabendo o que você está amando. Não é em transe. Uma vez, em 1900 e 2000 qualquer coisa, num tempo ainda que eu gostava, eu achava que eu fazia palestra, né? Tem um tempo assim na vida que a gente acha que faz uma coisa, mas depois nem era. Aí eu estava lá em Quixadá, botaram uma faixa lá, não sei o quê. E tinha um médico. O médico foi lá e avisou, olha, diga a ele aí que eu vou jogar lama no ventilador dele. Ele usou outra palavra, né? Assim foi estranho. Foi estranho, porque não era um debate, entendeu? Não era um debate. Aí o cara me ameaçou e avisou lá para os irmãos que ia fazer. Aí vieram me avisar, né? Aí, assim, não me lembro qual foi a minha reação, mas eu fiquei meio assim, como eu sou desse jeito que eu sou. Os irmãos sabem como eu sou desse jeito que eu sou mesmo. Então, fiquei ali, achando estranho. Aí o homem se manifestou. Não era demônio não, né? Se manifestou lá na hora, disse umas coisas, tinha nada a ver, porque eu estava falando de um assunto, ele quis puxar outro. Aí teve um momento que ele disse assim, porque a fulano de tal estava em transe. Foi por isso que eu me lembrei dele. Então, por incrível que pareça, eu estou trazendo esse exemplo para dizer que esse sujeito, em alguns casos, ou em muitos casos, ele tinha razão. Porque tem um povo que fica em transe. O que é transe? É parecido assim uma hipnose. A pessoa fica ali, não sabe nem o que está fazendo. Pode ser num culto, pode ser no dia a dia. E é neste ponto que entra o remédio para esse tipo de coisa. Em pleno conhecimento e toda percepção, a pessoa está percebendo, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu gritei, sei que gritei, sei porque gritei. Amém? Eu chorei, e sei porque chorei. Eu levantei as mãos e sei porque levantei as mãos. Eu alterei a voz e sei porque alterei a voz. Mas estão me entendendo, irmão? Então o médico ele estava certo e estava errado. Porque ele estava certo porque acontece. Mas ele estava errado porque ele não tinha como saber se a irmã estava daquele jeito. Ele acusou, julgou sem saber. Eu estou aqui pregando sobre isso para que cada um se vigie. Porque se você vai num ambiente onde tem muitos comandos, aqui nessa igreja não tem comando não, graças a Deus. Qual é o comando que eu falo? Alguém está aqui e começa a dizer, agora, glorifique, sinta, feche os olhos, levante a mão, bata a palma. Isso aí é hipnose, irmão. Porque para você fazer estas coisas, não deve ser necessário que tenha uma voz humana de comando para você fazer.
Esse é um sinal de que pode estar acontecendo um transe nesse momento. Agora, se é diante da palavra de Deus, diante da presença de Deus, amém. Amém. Que haja a manifestação, a intensidade. Deus gosta da intensidade, volto a repetir. Embora Deus também não rejeite os introvertidos, mas eu creio que Deus gosta da intensidade. Eu creio, eu sinto assim que Deus não sabe, é meio estranho, uma coisa muito morta, é meio estranho, você não consegue sentir firmeza numa coisa muito morta. Então, dentro desse texto, fala dessa intensidade quando Paulo diz: meu coração está cheio de amor por vocês, vocês estão dentro do meu coração, eu tenho saudade de vocês, eu tenho um sentimento entranhável, as minhas entranhas se mexem, eu fico me lembrando de vocês, dando graças a Deus por vocês, e eu peço a Deus que aumente esse amor que vocês têm por mim, que vocês têm por Deus, que vocês têm pela obra, mas eu peço a Deus que vocês também tenham conhecimento e toda percepção. Entenderam? Como é que é o negócio assim? O equilíbrio, né? Esse é o equilíbrio. O mesmo Paulo disse a Timóteo, creio que foi a Timóteo, se não estou enganado, ele disse assim, que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação, de equilíbrio. Sei o que eu estou fazendo. Preciso conhecer o que eu estou fazendo. E preciso conhecer cada dia mais este Deus, mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Para quê? Para que vocês possam provar, aliás, aprovar as coisas excelentes. Eu vou até o 11, viu? Vou até o 11. Com calma. Para aprovardes as coisas excelentes. Olha como isso faz sentido. Porque quem não tem conhecimento aprova coisas que não são excelentes. Escuta uma mensagem que nada tem a ver com a palavra de Deus e aprova. Aprova algo que não é excelente. Quem é que aprova algo que não é excelente? Quem não tem o quê? Conhecimento. Por isso é que ele pede: eu peço que vocês tenham pleno conhecimento, porque tendo pleno conhecimento, vocês só vão aprovar o que é excelente. E também para que vocês sejam sinceros, se vocês tiverem esse pleno conhecimento, com o amor aumentado, amor e conhecimento junto e percepção, vocês também vão ter capacidade, condição de serem sinceros. Vocês serão sinceros, vocês não precisarão fazer cena. Vocês não precisarão de cera, né? Maquiagem. Sincero é isso, é sem cera. As esculturas, os vasos que eram comprados naquela época e que as pessoas, para disfarçar as imperfeições, passavam cera e vendiam como se fosse perfeito. Aí alguém, para tentar tirar a prova, colocava no sol. Quando colocava no sol, se tinha cera, a cera derretia. Porque o vaso não era sem cera. O vaso não era sincero. É daí que vem a palavra. E nós precisamos ser assim, sem cera, sabe? Sem véu, sem maquiagem, cheios do amor de Deus e cheios do pleno conhecimento e da percepção da sua vontade, da sua verdade, da sua palavra. O que teremos a esconder? Seremos cartas vivas, cartas abertas para o mundo. É assim que Deus quer que nós sejamos. Sinceros e inculpáveis, porque aí, sendo sincero, eu não serei culpável. A culpa não estará sobre mim naquele grande dia, o dia de Cristo. Além disso, Paulo diz que se essa oração for atendida, os filipenses, e eu quero aplicar isso para nós, seremos cheios do fruto de justiça. E esse fruto é mediante Jesus Cristo. Só Ele
é quem produz em nós um fruto de justiça. É Ele quem nos justifica. É Ele quem coloca a justiça em nós. E isso tudo é para a glória e louvor de Deus. E assim nós terminamos mais essa porção dessa carta maravilhosa, a carta da alegria, cheia de verdades para nós, não é? Cheia de verdades. Não tenha pena de ler. Não leia com moderação. Pode mergulhar. Pode levar a sério, irmão. Eu estava olhando aqui para vocês, sentado dali, e pensando assim, eu acho que muita gente pensa assim, que quem se senta aí tem uma responsabilidade menor do que quem fica de pé aqui, e não tem não. São só funções diferentes. São só papéis diferentes. Mas o tanto que eu tenho que amar é o tanto que você tem que amar. E o tanto que eu tenho que conhecer é o tanto que você tem que conhecer. Portanto, não caia nessa esparrela, nessa mentira do diabo, de você achar, isso aí não é para mim não, isso aí ficou para o irmão, porque é estudioso, a irmã ali que é inteligente, fulano de tal que é jovem. Não, estude, mergulhe na Bíblia. Mergulhe no conhecimento, na percepção da palavra do Senhor. Que essa oração de Paulo seja por nós também, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse momento. Agradecidos a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento que nós passamos aqui diante da tua santa presença, em comunhão com a igreja, e tendo tantos privilégios, tantas oportunidades de cantar louvores ao teu nome. Ao mesmo tempo que cantávamos, podíamos meditar nas letras, Senhor, e já sermos edificados enquanto te louvávamos. Fazer orações como fizemos no início. Te adorar através das ofertas, ó Pai. Ouvir a tua santa e gloriosa palavra que foi mais uma vez manifestada aqui nessa noite. Com este livro santo aberto, sendo exposto para o teu povo. Senhor, que verdadeiramente as coisas que tu queres sejam realizadas em nossas vidas. Que nós tenhamos esse lugar de barro em tuas mãos. Tu és o oleiro e nós somos o barro. E que o Senhor faça de nós o vaso que o Senhor desejar. Porque sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Assim nós te louvamos, te bendizemos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.